Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 27 de novembro. O Ibovespa apresentou forte queda de 2,7%, fechando abaixo de uma zona de suporte na faixa dos 46.200 pontos, que pode já funcionar como resistência de 46.200 e outra na faixa dos 46.500 pontos. O próximo patamar de suporte, enquanto não gerar nenhuma sinalização para cima, o caminho mais provável é testar essa zona de suporte na faixa dos 45.600 a 45.400, proporcionada por esses dois fundos anteriores. Está mais esticado para baixo no curtíssimo prazo, o que pode trazer no início da próxima semana, nos primeiros pregões da próxima semana, algum repique de alta para o índice Bovespa, no gráfico, principalmente visível pelo gráfico intraday, o gráfico de 60 minutos. O fato é que o pregão de hoje e o pregão da quarta-feira, dois candles fortes de baixa, tiveram um significado importante na queda da semana para o índice de 4,71%, fazendo com que o Ibovespa não conseguisse se sustentar acima da região dos 47.500 pontos, que a gente já vem falando nas videoanálises semanais, que é uma região de resistência, onde houve um fechamento aqui acima, e na sequência já volta a fechar, na semana seguinte já volta a fechar para baixo e já passa a funcionar como resistência, inclusive gerando um movimento de baixa. Novamente faz algo do mesmo formato, gera um candle forte para cima. Eu até citei na semana passada, o desafio seria se sustentar acima desse patamar no semanal em fechamento. Não conseguiu e pior, fechou até abaixo da mínima da semana anterior. Fato que aumenta-se a chance da gente ter um movimento de baixa no gráfico semanal, mesmo podendo ter assim uma semana, a próxima semana ser uma semana ainda de alta. Mas o fato é que configura-se mais para um movimento de baixa no gráfico semanal e, consequentemente, eu vou falar também do gráfico mensal na videoanálise da segunda-feira, onde a gente vai encerrar o mês de novembro. Olhando agora para mini índice terminou o dia também em forte queda. Dentro desse cenário aqui de movimento forte para baixo no mini índice, está mais esticado para baixo no gráfico de 60 minutos, está em tendência de baixa, ou seja, para buscar compra num cenário mais esticado para baixo, teria que buscar compra contra a tendência. E neste caso, o mais recomendável seria se buscar a oportunidade de compra através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, acima desses 45.895 pontos, ou seja, sendo um pouco mais ousado, seria essa possibilidade de entrada a partir do próximo pregão para day trade na ponta compradora. Para a ponta vendedora, o ideal é que ocorra, para uma melhor relação risco-ganho, é que ocorra alguma movimentação mais clara de subida aqui no gráfico de 60 minutos, testando algum patamar de resistência aqui no gráfico diário, por exemplo, na faixa ali dos 46.400 pontos e outro nível na casa dos 46.700 pontos. Dólar também terminou, na realidade terminou bem a semana, terminou aqui com alta de 3,11%, proporcionando o candle chamado de perfuração, candle de reversão, movimento de baixa, e aí uma sinalização de reversão. A superação da máxima dessa semana, que é basicamente o fechamento de hoje, 3.850 pontos, reforça o início de um movimento de alta no gráfico semanal. Isso favorece o quê? Favorece para mim monitorar movimentos de baixa no gráfico diário, o gráfico de 60 minutos principalmente, em busca de operações na ponta compradora após movimentos mais claros de baixa. Como está esticado aqui para cima, como ficou esticado aqui para cima esse movimento de subida, a mesma forma em relação ao mini índice, essa região aqui é uma região de resistência, que até parou em cima, desde esse ponto de 3.838 pontos até uma região de 3.865 pontos, é uma região de resistência que pode apresentar a possibilidade de buscar venda ali de topo descendente no gráfico de 10 minutos, abaixo desses 3.850 pontos. Para compra, ideal que aconteça movimentação de correção maior no gráfico de 60 minutos. Na sequência, temos aqui para comentar PETR4, a Petro terminou o dia em forte queda de 4,04%, confirmando seu movimento de baixa, terminando a semana em queda de 3,06%.
ainda traz a possibilidade de se arriscar alguma compra na Petro, desde que aconteça alguma sinalização mais forte de alta ali pelo gráfico, pelo menos pelo gráfico de 60 minutos, ou mesmo um candle aí de indefinição no pregão seguinte, e seguido de nova máxima no pregão de terça-feira, que a gente vai estar observando isso em cima da Petro. Mas enquanto não acontecer nenhuma sinalização neste sentido, a Petro ainda continua apontando para baixo para o teste efetivo de um patamar. Na verdade, até testar aqui, efetivo é o patamar mínimo de 7,52. Já está basicamente em cima dessa zona de suporte aqui proporcionado por fundo anterior, que já funcionou aqui como suporte em um determinado ponto. Então isso pode acontecer, a Petro bater aqui nesse ponto e gerar algum repique de alta aí no início da próxima semana. Vale 5 pregão de hoje, queda expressiva de 5,78% a favor da tendência, ou seja, dentro do que a gente tinha comentado. Tentou a operação ali rápida de compra na Vale, começou a apresentar sinais contrários, pulamos fora da operação. Não consegui identificar nada mais favorável para a ponta compradora em cima da Vale. A ação abriu com gap de baixa e só desandou para baixo aqui no pregão de hoje, terminando a semana com queda de 8,73%. Muito mal a Vale, um dos ativos mais fracos aí, dos principais ativos, né, da bolsa, mais fracos neste momento em termos de cenário gráfico, bem alinhado para baixo. Está esticado para baixo, gera chance de repique de alta, mas eu não vejo nenhuma alternativa nesse momento de arriscar de cara uma compra em cima da Vale. Na sequência temos aqui, para comentar, Brasil Foods, BRFS3, encerrei a posição comprada em Brasil Foods. A ação, primeiro ponto de referência que eu tinha comentado, mínima de ontem, 56,43. Perdeu essa mínima, a mínima de ontem com candle de baixa no G60. Aqui, candle de baixa no G60, fechando abaixo da mínima do pregão anterior. Ponto negativo. Além disso, perdeu a mínima desse candle, ou seja, confirmou o candle de baixa que perdeu um nível de suporte que não deveria ter perdido, esse nível aqui no intraday, um nível pelo menos para mim que era uma avaliação de tinha que conseguir se sustentar acima desse patamar, não conseguiu. Quando perdeu essa mínima, eu já fiquei mais para encerrar e foi isso que foi feito em cima dessa operação, colocado lá para quem está inscrito aí para receber as recomendações pelo celular. Para quem não está, basta entrar em contato comigo através do meu e-mail blog@daltonvieira.com. O fato é que essa operação proporcionou uma perda de 1,34% e uma redução do capital total de 1,44% na operação e uma perda do capital total de 0,22%. O outro ativo, recomendei uma compra na CCRO3. Só que eu não executei essa entrada na CCRO3. Por quê? Porque dentro do que a gente já falou, demorou para executar. Era para ter executado o quê? Na primeira hora de pregão. Ou seja, fez essa hora de pregão, deveria ter superado essa máxima aqui na hora de pregão seguinte. Não conseguiu fazer isso. Não executei essa entrada. Lembrando, todas as operações que eu recomendo, eu mando a mensagem do momento que estou executando a operação, ou seja, acionando a entrada, e o momento que estou encerrando essa entrada, bem como o resultado da operação. Independente se foi positivo ou negativo, sempre você vai receber os resultados de todas as operações, seja no ponto a entrada e também o encerramento com o devido resultado. Então, uma operação que eu não executei e terminei cancelando no decorrer da tarde. Demorou para acionar, não entrei. Olhando para o gráfico aqui de 10 minutos, ativo ficou bem travado ali na região de 13,35, não deveria. Quando ela voltou aqui, superou e voltou para essa região, se ela tivesse voltado aqui para cima, eu executaria a entrada. Mas ela não conseguiu fazer isso. Por esse motivo, não executei essa entrada na CCRO3 a favor de uma possível compra de um fundo ascendente no gráfico diário. Já começou a dar indícios de possível mudança de tendência a CCRO3 após o pregão de hoje. Mas enfim, é um ativo que eu ainda vou ficar atento aí no decorrer da próxima semana. BVMF3 terminou a semana aqui com queda de 2,51%, quebrando a sequência de mínimas ascendentes no gráfico semanal. Importante ressaltar que a BVMF3 encontra-se no gráfico mensal depois de um movimento de alta em cima de um patamar importante de resistência, começando a apresentar um candle ali de reversão semelhante ao que aconteceu no mês anterior, uma estrela cadente. Se o ativo perder a mínima do pregão de hoje, que foi de 11,66, que apresentou queda de 2,33%,
se a gente observar, é um patamar bem importante de suporte. Se esse patamar for perdido, aumenta-se a chance dela fechar esse gap aqui de alta, bem como buscar uma zona de suporte mais abaixo. Então são suportes na faixa dos 11,50 e depois disso na casa dos R$ 11,17. Então um papel para a gente ficar de olho no decorrer da próxima semana, dependendo do movimento ideal, que seria para fazer venda com a melhor relação risco-ganho, ideal seria através de topo descendente no gráfico de 60 minutos para fazer essa entrada após um movimento de subida. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até a próxima semana. Um excelente final de semana para você.